Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais uma aula aí. A gente vai começar falando sobre o ângulo entre retas. Então, primeiramente, no espaço, nem sempre duas retas vão se tocar. Eu coloquei esse cubo aqui inicialmente para a gente perceber isso. Imagine essa retinha aqui, esse segmento aqui, imagine que ele continua como uma reta para o lado de cá. E imagine essa retinha aqui, continua ela para o lado de cá. Pensa que fosse uma reta aí. Obviamente, elas não se tocam, essas retas, né? E aqui também não se tocam. Mas elas também não são paralelas. Ela é o que a gente vai chamar daqui a pouquinho de retas reversas. No entanto, a gente fala de ângulos mesmo com retas não se tocando. Qual que é a definição de ângulo entre duas retas aqui para a gente? A definição de ângulo para a gente vai falar que a gente tem a reta R1 e R2. Duas retas definimos o ângulo entre R1 e R2 o menor ângulo de um vetor diretor de R1 com o vetor diretor de R2. Ou seja, para a gente falar sobre o ângulo entre duas retas, a gente vai pensar somente no vetor diretor de R1 e vetor diretor de R2. Certo? Então, por exemplo, se minha R1, eu tenho o meu ponto A sendo x1, y1 e z1, e o meu vetor V diretor sendo A1, B1 e C1, e eu tenho R2, minha reta 2, x2, y2 e z2, e o meu vetor, vou chamar aqui de V1 e aqui de V2, de A2, B2 e C2, o que vai ser o ângulo entre esses vetores? A gente já viu, né? Que o cosseno de θ, porque agora não é mais ângulo entre a reta, é ângulo entre esses vetores diretores. Então, o cosseno de θ é módulo de V1 escalar V2 dividido por módulo de V1 vezes módulo de V2. Com θ
com θ entre π sobre 2 e 0. Por quê? Porque na definição a gente define como o menor ângulo, né? Quando dois vetores se tocam, então se eu tenho um V1 aqui e um V2, existe o menor ângulo aqui, sempre, mas também existe o maior aqui, né? Então ele é definido como o menor vetorzinho aqui. Certo? Equivalentemente a isso, a gente tem que, se a gente abrir, né, que a gente tem que o cosseno de θ é V1 escalar V2. Então é A1 vezes A2 mais B1 vezes B2 mais C1 vezes C2. Isso é V1 escalar V2, né? A vezes A2 mais B1 vezes B2 mais C1 vezes C2. E embaixo, módulo de V é raiz de A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado mais C1 ao quadrado vezes raiz de A2 ao quadrado mais B2 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Então essa formulazinha feia aí, mas é muito mais fácil lembrar aqui, que a gente já viu lá de produto, lá de quando a gente estava estudando produto escalar. Bem mais simples. Certo? Beleza. Então vamos fazer um exemplo. Calcular um ângulo entre as retas. R1. R1 está escrito na forma T, Y igual a T e Z igual a menos 1, menos 2C. A R1 está escrito de forma paramétrica, né? R2, no entanto, está escrito de forma simétrica, equação simétrica da reta. X mais 2 menos 2 igual a y menos 3 sobre 1 igual a z sobre 1. Então, só para relembrar, para a gente não ficar tão perdido aqui, o que é R1? O que é o x, y, z? Então, x, y, z é 3, 0 e menos 1, mais t vezes 1, 1 e menos 2. Então, meu V1 é 1, 1 e menos 2. Aqui, lembrando que isso aqui é a mesma coisa de escrever x mais 2 menos 2 igual a t, y menos 3 sobre 1 igual a t, e z sobre 1 igual a t.
Então, isolando x, y e z aqui, a gente tem que x é igual a 2t menos 2, ou menos 2 mais 2t. Y é igual a 3 mais t. E z é igual a 0 mais t, né? Ou seja, se eu reescrever assim, x, y, z é menos 2, 3 e 0 mais t vezes 2, 1. Ou seja, V2 é igual a 2, 1 e 1. Opa, só corrigindo aqui, é menos 2 aqui embaixo, então fica menos 2t. Se está na forma paramétrica, se eu quiser escrever direto, meu vetor é menos 2, 1 e 1. São os denominadores. Na forma simétrica, desculpa. Então, se a gente quer o ângulo entre esses V1 e V2, a gente sabe que o cosseno de θ, cosseno entre esses ângulos, é módulo de V1 escalar V2 sobre módulo de V1 mais módulo de V2. V1 escalar V2 é 1 vezes 2, 2, mais 1 vezes 1, 1, e menos 2 vezes 1, menos 2. Agora, módulo de V1. Módulo de V1 é 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. Raiz disso, né? Vezes isso aqui, 2 ao quadrado, 1 ao quadrado e 1 ao quadrado. Então a gente tem que cosseno de θ é igual. Que bagunça que eu fiz aqui. Ah, isso aqui é 1, né? 2 mais 1, 3, menos 2, 1. Módulo de 1 é 1. Aqui fica 1 ao quadrado, 2 ao quadrado. Então fica 4, 6, raiz de 6. Aqui também, né? 4, 5, 6, raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6 é 6. Ou seja, o cosseno desse ângulo aí é 1/6. Certo? Menos 2, 1 e 1. Opa, certo não. 1 vezes menos 2, menos 2. Então fica menos 4 mais 1. Dá menos 3 em módulo 3. Então aqui é 3, 3/6, que é meio. Ou seja, se é meio a gente sabe o ângulo, né? Θ é 60 graus, né? Π sobre 3. Ou seja, o ângulo entre essas duas setas R1 e R2 é π sobre 3. Hard. Beleza? E quando que duas setas são paralelas? Duas setas são paralelas quando
o vetor diretor de uma for um múltiplo da outra. Então, a hora que eu coloco lá na origem centro, uma vai ser o múltiplo de outra. Certo? Então, se isso acontece, as setas são paralelas. E duas retas são ortogonais quando o ângulo entre os vetores diretores forem 90 graus. Ou equivalentemente a isso, quando V1 escalar V2 for zero. A gente já viu que isso é equivalente a falar que o ângulo entre esses dois vetores é 90 graus. Então isso se isso acontece, os vetores são ortogonais. Então, voltando naquela questão do dadinho, vou desenhar aqui bem. Então, voltando na questão do dadinho aqui, a gente comentou, né, que essa retinha aqui e essa daqui, elas nunca se tocam, né, se pegar a continuação delas. No entanto, elas não são paralelas. E se a gente calcular o ângulo entre essas duas aqui, calcular o vetor diretor dessas duas setas aqui, a gente vai ver que essas duas setas, na verdade, são ortogonais. Por quê? Porque a projeção dessa reta aqui lá no plano lá embaixo, com essa daqui, forma um ângulo de 90 graus. Então, essas duas setas aqui são ortogonais. E se eu pegar essa daqui com essa daqui, aí sim elas são paralelas, né? Tem um plano que as duas estão, mas nesse plano elas nunca se tocam. Certo? Então, só fazendo um resuminho aí, a partir disso aqui. Primeiro, as setas são coplanares ou não coplanares. Certo? E se duas setas são coplanares, ou seja, elas estão no mesmo plano, elas têm duas opções. Ou elas, se elas estão no mesmo plano, ou elas são paralelas, ou são concorrentes. Que era o que a gente já via lá na geometria plana, né? Geometria plana, que a gente trabalha só no plano, ou as setas não se tocam, são paralelas, ou são concorrentes. Agora, no espaço, além disso, elas podem ser não coplanares. Se elas são não coplanares, a opção para ela ser é uma reta. São retas reversas. Certo? E como que eu calculo, determino se duas setas são coplanares ou não? Uma maneira simples é eu pegar os vetores diretores V1, V2 e, além disso, pegar o segmento A1, A2. Ou seja, e calcular o determinante da seguinte forma. Primeiro,
as coordenadas de V1, A1, B1 e C1. As coordenadas de V2, A2, B2 e C2. E eu pego os pontos A1 e A2 e subtraio eles. Então, x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1. Se eu calculei esse determinante e esse determinante aqui foi igual a zero, essas retas são coplanares. Ou seja, elas são paralelas ou são concorrentes. Deu qualquer outra coisa diferente de zero, elas são não coplanares. Ou seja, são retas reversas. Certo? Então, calculei esse determinante aqui. Deu igual a zero, coplanares. Não deu igual a zero, concorrentes. Certo? Então, uma maneira eficiente de fazer é: calculou isso aqui, deu diferente de zero, já são reversas. Beleza. Calculou isso aqui, deu zero. Eu preciso ver então se é paralela ou se elas são concorrentes. Verifico isso aqui. Isso aqui aconteceu? Paralelas. Não aconteceu? Concorrentes. Beleza? Um dispositivozinho prático de determinar isso aí. Vamos fazer um exemplo para terminar a aula. Sei que a aula está ficando grande, mas vamos pegar aqui a reta 1. Ela é definida pelo ponto A1, que é 2, 0 e 5, e pelo vetor V1, que é 2, 3 e 4. E vamos pegar a reta 2, que o ponto A2 é menos 5, menos 3 e 6, e o meu vetor 2 é menos 1, 1 e 3. Então vamos lá, vamos calcular o determinante. O que tem que ter no meu determinante? V1, V2 e A1, A2. Opa, segmento não tem setinha. Beleza, primeira linha, V1, 2, 3 e 4. Segunda linha, menos 1, 1 e 3. Terceira linha, A1, A2, ou seja, menos 5, menos 2, menos 7. Menos 3, menos 0, menos 3. E 6, menos 5. 1. Calcula esse determinante. Viu como determinante é importante? Vira e mexe, ele aparece. E quando a gente termina o ensino médio, a gente acha que ele não serve para nada. 2 vezes 1 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. 9 vezes menos 7. Menos 56. Menos 3, mais 12. 4 vezes 1 vezes menos 7 é 28. Negativo, vem para cá, positivo. 2 vezes 3, 6. Vezes menos 3, 18. Negativo, vem para cá, mais 18. 3 vezes menos 1, vezes 1. Menos 3, vem para cá, mais 3. 12 mais 18, 30. 30 mais 18, 48.
mais 2... Não, que 40 mais 18, 58, mais 2, 60, mais 3, 63. Menos 63, esse determinante é zero. Ou seja, R1 e R2 são coplanares. Agora, se elas são coplanares, elas podem ser paralelas ou concorrentes. O que eu preciso fazer para verificar se as duas retas são paralelas ou se são concorrentes? Elas são paralelas se V1 for igual a um M vezes V2. Então, o que eu preciso fazer verificar aqui? Meu V1 é 2, 3 e 4. Meu V2 é menos 1, 1 e 3. Então, eu chego que o meu M menos M tem que ser igual a 2. Eu chego que M tem que ser igual a 3. E chego que 3M tem que ser igual a 4. Obviamente, isso não é possível de acontecer simultaneamente, né? Um M que satisfaça isso, isso e isso. Se não satisfez isso, significa que elas não são paralelas. Ou seja, R1 e R2 são concorrentes. Beleza? Então, por hoje é só. Até a próxima.